Esportes equestres são tradicionais em diversos países e cada vez mais populares no Brasil. Provas como três tambores, salto e corrida de cavalos alcançam novos públicos e com isso vem a necessidade de melhorar a preparação física dos cavalos competidores. Pensando nisso, o pesquisador Marcos Jun Watanabe, da Unesp de Botucatu, pesquisa a medicina esportiva em equinos. Ele e sua equipe buscam evitar lesões e criar novas formas de preparação física, bem como o uso de suplementações alimentares que auxiliam o cavalo atleta. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto do programa desta semana vai falar sobre medicina esportiva em equinos, ou seja, a medicina esportiva em cavalos. Ao nosso lado está o professor e pesquisador Marcos Watanabe, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia aqui do campus de Botucatu da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Obrigado pelo convite, João, e a oportunidade de divulgar as nossas atividades aqui do Centro de Medicina Esportiva Equina. Antes da gente entrar no tema, professor, qual que é a sua formação acadêmica? João, eu sou formado em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo, a USP de São Paulo. Cursei o programa de residência aqui da FMVZ Unesp Botucatu durante 2 anos e ingressei no programa de pós-graduação, que foi o meu mestrado na área de medicina esportiva, assim como o meu doutorado. O senhor pertence ao Departamento de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária, aqui do campus de Botucatu. Ou seja, para quem está nos vendo, o senhor é um especialista em cirurgia de grandes animais, é isso? Isso. Sou especialista em cirurgia de grandes animais. Aqui no serviço, nós prestamos esse serviço no aspecto tanto dos procedimentos cirúrgicos quanto dos atendimentos clínicos cirúrgicos, terapêuticos, diagnósticos e outras atividades. Ou seja, para quem está nos vendo em todas as áreas, desde ortopedia até aparelho digestivo, tudo? Sim, a nossa grande casuística aqui com certeza são as alterações do aparelho locomotor, né, chamadas manqueiras dos cavalos, né, mas também atendemos vários casos de emergência, como cólicas e também com bastante incidência também as lesões de pele, as feridas no geral. Para quem está nos assistindo deve estar falando, mas onde é que vocês estão gravando? Tem um cavalo, né, que é o Tamaro, né, é um árabe, né, que está aqui na esteira. Onde é que nós estamos, professor? João, nós estamos aqui junto ao departamento, nós temos várias instalações e uma das instalações vinculadas ao serviço de cirurgia de grandes animais é esse Centro de Medicina Esportiva Equina, né, que tem aí como principal equipamento essa esteira, que é uma esteira de alta velocidade, uma esteira específica para atividades em cavalos. Para quem está nos vendo pode estar pensando, por que será pesquisar, né, medicina esportiva nos cavalos, né? Éguas, cavalos, mulas, enfim. O professor vai explicar isso ao longo do programa, mas o que é bom ressaltar e que ele já nos disse é que esse assunto é relativamente novo no Brasil. É isso mesmo, professor? Sim, é relativamente novo, né, comparado com as pesquisas que são realizadas no aspecto mundial, Europa, Estados Unidos, Japão e outros países, né, que já têm esse assunto bastante desenvolvido. No Brasil ele veio recentemente, talvez principalmente esse crescimento a gente notou nos últimos 15 anos de atividade. Por que nos últimos 15 anos? Principalmente por causa da mudança do tipo de criação, né, no Brasil. Então, certamente a gente notou que o cavalo, que antes ele era utilizado mais como um animal só de lazer ou só de exposição, e alguns esportes isolados bem antigos no Brasil, e realmente essa disseminação para o Brasil inteiro de todas as práticas equestres em várias modalidades, para várias faixas etárias, para vários tipos de atletas. O pessoal pode estar perguntando, que tipo de esporte? Quando se fala em esporte, né? Prova de tambor, equitação, o que mais, professor? Sim, no Brasil, eu acho que a população, inúmeras, mas eles sempre foram acostumados com as provas de jockey club, as de corrida, o cavalo de salto, que é uma atividade bastante antiga no Brasil, assim como o enduro. Na nossa região, certamente, a gente notou esse franco crescimento, principalmente desses cavalos representados pelos animais da raça quarto de milha, que praticam das provas chamadas de western, né? Então, os três tambores, baliza, laço, apartação, prova de rédeas, né, e outras atividades relacionadas aí com os cavalos da raça quarto de milha, pelo fato de ser a região aqui do interior de São Paulo.
E conforme o senhor disse, né, na nossa região, Botucatu, Bauru, enfim, esse interior de São Paulo, estamos próximos também relativamente a Sorocaba, tem muito Aras e tal. Sim. Que tipo de lesão acomete mais esses animais que vocês se deparam aqui? Sim, ele tem, é interessante essa pergunta, João, porque ele tem, né, uma relação muito grande com o que é o atleta humano, né? Então, para quem é atleta, né, aí os telespectadores que são atletas, eles vão perceber que eles realmente estão vinculados bastante com o aparelho locomotor. Então, as manqueiras, né, são sempre aquelas lesões que no atleta humano é comum, no cavalo seria a mesma coisa, né? Então, as manqueiras que realmente são as enfermidades aí que acometem mais esses atletas. Comparativamente com o ser humano, né? O ser humano, o senhor disse, o atleta, ele se cuida, ele toma um pré-treino, ele toma um pós-treino, né? Ele toma um aminoácido e tal. E para o animal? Para o animal, aqui, ele cai justamente naquela questão inicial esse início dos estudos aqui no Brasil, né? Então, o que a gente tem como histórico é realmente que muitas vezes esse tipo de conduta ele era feito de maneira bastante prática, né? Aquela coisa que passava de pai para filho, e que hoje os estudos eles visam embasar essa aplicação de suplementos, monitoramento de treinamento, prescrições de treinamento, né? Então, o que a gente chama de profissionalização da prática esportiva, aí no caso, o cavalo atleta. Bom, nós vamos, ao longo do nosso bate-papo, o senhor vai contar como é que vocês vão mensurar esses resultados, ou são mensurados, são obtidos, né? São tabulados, né? A evolução dos testes. Ao longo do nosso bate-papo, nós vamos conversar sobre isso. Agora, nós estamos vendo um pessoal aqui atrás, o senhor não trabalha sozinho aqui no centro, né? Com certeza não. Esse pessoal são alunos de pós-graduação, é isso? São alunos de pós-graduação, né? As pesquisas, de maneira geral, elas necessitam de equipes, né, formadas aí por pesquisadores, aí no caso representados aí no nosso caso pelos alunos de pós-graduação, e a medicina esportiva ela realmente tem também os nossos alunos de pós-graduação. Hoje a gente conta aqui a nossa equipe que está presente aqui com 2 alunos de doutorado e um de mestrado. E é uma vertente que está ganhando cada vez mais adeptos, né? Sim, com certeza. O senhor permite conversar com eles no bloco seguinte? Com certeza. Será um prazer. Estamos chegando no final desse bloco. No bloco seguinte, nós vamos conversar então com os orientandos do professor Marcos Watanabe. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele aparece aí na sua tela. Watanabe, com W, do jeito que está escrito aí, @fmvz.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o campus, www.fmvz.unesp.br. Se quiser rever e conhecer os nossos programas, www.tv.unesp.br. Se quiser nos contactar, o e-mail também está aí, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. É um breve intervalo e voltamos na sequência. Um instante só. Estamos de volta. Conforme anunciado no bloco anterior, o Ciência Sem Limites vai conversar com os orientandos do professor Marcos Watanabe. Ao nosso lado está a Marina Carvalho. Marina, por que você se interessou nas pesquisas de grandes animais? Eu me interessei porque desde pequena, desde os meus 5 anos de idade, eu comecei a competir a prova dos 3 tambores, sempre tive contato com cavalos, sempre fui apaixonada. Então eu nem me via fazendo outra coisa. A Marina é doutoranda. Você pesquisou o que no mestrado e o que pesquisa agora no doutorado? No mestrado eu pesquisei animais quarto de milhas de 3 tambores em relação à fisiologia do exercício, para a gente sair daquele achismo de como que seria melhor o treinamento, como que seria melhor fazer o desaquecimento. Metodologia, então. Isso, para a gente entrar com dados mais científicos para melhorar a profissionalização dos 3 tambores. E agora no doutorado, o que você pesquisa? Agora no doutorado a gente vai continuar na mesma linha, porém estudando desde potros. Então a influência do treinamento dos 3 tambores no cavalo quarto de milha. E o potro a partir de que idade? A partir de 2 anos de idade, desde o início do treinamento. E para o futuro, você vai seguir carreira acadêmica ou vai partir para iniciativa privada, vai montar aí, ou se já tem o seu Aras, enfim, vai para a área comercial? No futuro, talvez a carreira docência,
Porém, eu gosto muito da parte a campo também, então se puder conciliar, melhor ainda. Perfeito. Termina quando o doutorado? Termino em 2017. Tem verba de órgão de fomento? Tem bolsa? Tenho bolsa, graças a Deus, bolsa da CAPES. Da CAPES. Parabéns e sucesso na sua empreitada. Obrigada. O Ciências Sem Limites conversa agora com o Thiago Nita. Ele é doutorando e pertence à equipe do professor Marcos Watanabe. Qual é a sua rotina aqui no centro, Thiago? A nossa rotina aqui é o desenvolvimento de pesquisas, né, que nós realizamos aqui no Centro de Medicina Esportiva, algumas atividades que são realizadas a campo, e nos momentos que nós não estamos em pesquisa, nós contribuímos com a atividade de rotina do hospital. Por exemplo, que tipo de trabalho você faz aqui? Quando chega algum animal encaminhado por um veterinário ou alguma emergência, o animal chega aqui para o hospital veterinário e nós contribuímos com o atendimento dele, juntamente com os residentes e com os docentes responsáveis. O que você faz? Você coleta sangue, leva para análise? Qual é o procedimento? Depende do paciente que chega. Alguns animais nós precisamos coletar algumas amostras sanguíneas para chegar no diagnóstico, outros animais são submetidos a exames de imagem e outros para procedimentos cirúrgicos, que daí precisa de uma equipe um pouco maior, para que seja realizado tudo da melhor maneira possível. O Thiago é doutorando. O que você pesquisou no mestrado e está pesquisando agora? No meu mestrado eu trabalhei com suplementação energética. A pesquisa foi realizada aqui no Centro de Medicina Esportiva, com os animais aqui na esteira. E no meu projeto de doutorado eu quero continuar nessa linha de pesquisa com suplementação energética, mas numa atividade a campo. Por exemplo? Os testes que nós realizávamos na esteira vão ser extrapolados para uma atividade a campo, para que seja passível dos veterinários que trabalham a campo realizarem no seu dia a dia. Que tipo de substância você está pesquisando no doutorado? Eu trabalhei com suplementação de maltodextrina, que é um carboidrato, e nós utilizávamos eles pré-exercício. E para o futuro, você pretende o quê? Seguir a carreira acadêmica ou vai partir para a iniciativa privada? Eu gosto muito dessa atividade de campo, mas convivendo aqui na Unesp com os alunos, estou cada vez mais querendo partir para as atividades acadêmicas também. E esse centro é fundamental para a sua formação? Com certeza. O centro nos dá condições de desenvolvimento de uma pesquisa com todas as necessidades para a publicação nos dias de hoje, e a estrutura daqui da Unesp é ótima. Sucesso para você. Obrigado. O Ciências Sem Limites conversa agora com a Nayara Gil. Ela é mestranda aqui do programa de pós-graduação e orientanda do professor Marcos Watanabe. Qual que é a sua rotina aqui no centro, Nayara? A nossa rotina aqui principalmente é a manutenção dos animais que participam do experimento, a manutenção do laboratório, da esteira como um todo e também auxiliar alguns animais que chegam aqui no hospital veterinário. Quando ela falou em manutenção, é o trato deles, né? A manutenção da saúde deles como um todo, para que não aconteça nada, e também alimentação, escovação, tudo que eles necessitam. Quer dizer, não tem feriado, nem sábado, nem domingo. Não tem. Tem que vir para cá. E todo esse trabalho faz parte da sua pesquisa também? O que você está pesquisando? Tudo isso faz parte da pesquisa também, né? E a pesquisa, o meu projeto de pesquisa é sobre a suplementação de óleo vegetal na dieta dos animais e colocar eles na esteira ergométrica para fazer alguns testes. Nayara, por que pesquisar o óleo vegetal na saúde do animal? A gente está desenvolvendo 2 testes em esteira com esses animais, são animais árabes, da raça árabe, e a gente vai fazer 2 testes. Um é o teste padrão de exercício progressivo, onde a gente vai aumentando a intensidade do exercício desses animais até o máximo esforço, para ver o desempenho atlético deles. E o segundo é um exercício de longa duração e baixa intensidade, onde a gente vai ter um exercício longo, como o próprio nome está dizendo, e em uma velocidade constante. E a gente vai ver principalmente o metabolismo lipídico desses animais, do exercício anaeróbico. A função do óleo no... Exatamente. Perfeito. E a gente vai ver, né? Porque a intenção é a gente ter um animal que tenha um alto desempenho a um baixo custo energético. E para o futuro? Vai para o doutorado? Eu espero. Sucesso também para você. Obrigada. O Ciências Sem Limites vai para um breve intervalo. E no bloco seguinte,
nós vamos continuar a nossa conversa com o pesquisador e professor Marcos Watanabe, aqui do campus da Unesp da cidade de Botucatu. Um instante só, Ciência Sem Limites volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Como vocês podem ver, o assunto do programa desta semana está falando sobre medicina esportiva em cavalos, ou seja, em equinos. Ao nosso lado está o pesquisador e professor Marcos Watanabe, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu, da Unesp. Professor, parabéns pela sua turma, hein? São realmente dedicados e engajados no objetivo, né? Sim, com certeza. Esse interesse aí dos alunos em continuar, assim como eu fui um aluno de pós-graduação, a gente sempre deseja, né, que outros alunos eles tenham esse interesse em continuar com as pesquisas, se especializar, aprofundar, produzir dados realmente para a gente poder disponibilizar para a sociedade. Como o senhor ministra aula na graduação, no curso de Medicina Veterinária, sim, a gente vê, no seu ponto de vista, os futuros veterinários, eles se interessam mais por grandes animais, no caso aí, na sua área, ou muitos falam, não, eu não sou muito ligado em grandes, eu vou mais para pequenos, gato, cachorro, enfim, qual que é o seu ponto de vista? No meu ponto de vista, João, certamente, né, o mercado de pequenos, ele realmente está aí crescendo bastante, ele está aquecido, né, a questão do pet, na composição da família é cada vez mais uma realidade, né, que as universidades devem ter um olhar. Logicamente, a gente sempre tem uma parcela aí de alunos que mantêm o interesse para grandes animais, assim como a saúde pública também seria uma outra área aí de grande interesse. Agora, professor, grandes animais, ele vem também ganhando bastante adeptos em função daquilo que o senhor falou no primeiro bloco, né? Ou seja, deixaram o lazer do animal e ele se tornou até um meio lucrativo, não é isso? Sim, com certeza, né? Quando a gente fala em prática esportiva, a gente também remete, né, à questão da humana, né? Quanto que é o volume financeiro vinculado com as atividades esportivas, né? Então hoje a gente sabe aí grandes marcas investindo vultosas quantidades de dinheiro, né, investimento na questão do atleta humano, e o equino ele tá, lógico, né, no começo ele tem essa questão do comparativo ter uma proporcionalidade menor, mas ele tem, né, uma grande importância nos empregos diretos, indiretos e todo o mercado da indústria do cavalo atleta. Para quem está nos vendo pode estar perguntando, ele falou em cavalo atleta, falou em ser humano, fez comparação, né, no bloco anterior e tal, blocos anteriores. Tem doping nesse tipo de competição? Tem doping sim, João. Ele assim, o raciocínio é muito semelhante ao humano, né? Então, a questão do esporte, né? Uma vez que você trabalha aí com as questões de ganhar ou perder a prova, né? Que envolve uma atividade esportiva, realmente existe o doping, é um doping sério, são equipamentos de qualidade, centros de referências no Brasil que realizam esses processos de antidopagem. Provas, igual o jogador de futebol, igual o atleta, tiram o sangue do animal e tal e fazem os testes para ver se ele foi dopado para correr mais? Sim, com certeza, né? O tipo de medicamento, né, ou até o esquema de antidopagem, ele é muito parecido com o humano, né? Porque ele realmente envolve justamente essas questões, né? São fármacos ou substâncias que eles podem aumentar o desempenho do atleta de maneira indevida, né? Professor, essa esteira que o pessoal está vendo e está vendo inclusive em imagens, né? Sim. O animal ele pode correr? Ele pode trotar, correr, galopar, fazer tudo? Sim, a grande diferença dessa esteira, João, é diferente de algumas esteiras que a gente conhece que tem pelo país, esteiras que o cavalo só executa no máximo um trote. Essa esteira a gente chama de uma esteira de alta velocidade, né? Uma esteira suíça, uma esteira importada, em que o cavalo ele realmente, agora ele está no passo, mas ele pode trabalhar no andamento que seja um trote e um galope. E a gente precisa, para fazer os testes, né, assim como na humana, que o cavalo ele execute um trabalho, por exemplo, num galope, dependendo do teste. Podemos dizer que esse centro é referência aqui no interior de São Paulo, aqui é a Unesp? Não deve ter em outra universidade algo parecido? Sim, ele é referência no aspecto aí da gente ter já, né, um histórico de pesquisas na área, mas a gente sabe também, são parceiros nossos também de atividade de pesquisa, a Unesp de Jaboticabal, a USP de São Paulo, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a USP de Pirassununga, a Unesp de Dracena com a professora Kátia. Então são todos parceiros nossos dentro de uma linha que é a medicina esportiva, mas a esteira ela é um componente importante aí das atividades. Professor, quem está nos assistindo, que dados ou que pesquisa o senhor pode destacar
para quem está nos vendo que o senhor já realizou aqui e já apresentou, publicou dados extremamente importantes. Sim, João, esses dados, né, é importante, daí o meu imenso agradecimento da oportunidade de da gente poder divulgar essas pesquisas, porque a gente já tem condições, por exemplo, das pesquisas realizadas junto com essa própria equipe aí, de dados a respeito da prova dos 3 tambores, né, que foram dados que a gente avaliou a velocidade que o cavalo atinge, a velocidade em que ele vira o tambor, qual a distância que ele percorre, qual o tempo que ele realiza, o tipo de exercício, a intensidade do trabalho, como que fica a frequência cardíaca desses animais. Né? Paralelamente, nós temos um estudo recente, né, também em andamento, com suplementos. Então, a maltodestrina como suplemento energético, como a humana utiliza a maltodestrina e ela não é considerada um doping, a gente está estudando com um aspecto... Não é considerado um doping, né? Por isso que a gente está estudando no aspecto aí de uma suplementação energética, aumentar a energia disponível para o atleta. E já tem algum dado em tipo assim, aumenta em 10%, 20%, 30%? Nós estamos ainda numa fase inicial, João, não temos ainda esse dado em termos de porcentagem. Mas o objetivo é esse? O objetivo com certeza é esse e futuramente a gente torce bastante, estamos trabalhando bastante justamente para alcançar esse número e poder divulgar de maneira mais certa e mais precisa para a comunidade, para toda essa indústria do cavalo atleta, que esses dados são confiáveis, são dados importantes. Quem mais procura o centro ou procura o senhor para diagnóstico ou para aparecer? São áreas, são particulares, enfim, de onde vem a demanda? Isso, a gente recebe, com certeza, quando a gente fala em atividade atleta, a nossa região realmente ela é bastante rica nesse tipo de atividade. Então, aquele proprietário que às vezes tem 1, 2 cavalos, a gente recebe, né, às vezes a família monta esse animal como um grande centro de treinamento aqui da região. Então, um grande centro de treinamento, quanto esses atletas aí que tem, né, um proprietário que tem uma quantidade menor de animais. Agora, tem muitos profissionais que também vêm fazer especialização aqui, ou mesmo o pessoal do campo, professor, que vem buscar a orientação de vocês? Sim, com certeza. Eu acho que a questão da atividade atlética, ela tem essa beleza, essa riqueza, justamente porque ela traz esse interesse grande, né? Como eu preparar o cavalo, como eu faço para treinar, qual que é a melhor maneira, como eu diminuo o risco de lesões desses animais, quando ele tiver uma enfermidade, o que eu posso fazer de melhor para o cavalo, né? Então, o aspecto do bem-estar é fundamental. Resumindo, isso aqui tudo é para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida do animal. Com certeza. Estamos chegando no final. O que eu não perguntei que o senhor queira destacar, professor? João, com certeza eu gostaria aqui de documentar, né, a questão do apoio financeiro que a gente recebe. Eu acho que sem ele... Tem órgão de fomento? Órgão de fomento, sem ele seria impossível a gente realizar o trabalho que a gente tem. FAPES, CNPq, CAPES, a própria Pró-Reitoria, a PROP nos dá sempre um apoio, tanto na questão financeira, nos auxílios, quanto na forma de bolsas. Parabéns pelo seu trabalho e falar em sucesso é chover no molhado, porque a gente vê que realmente é um sucesso o centro. Parabéns, professor e equipe. Obrigado, João. Obrigado. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aí na sua tela. É watanabe, com W, do jeito que está escrito, @fmvz.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais sobre a unidade, o campus de Botucatu, www.fmvz.unesp.br. Para ver e rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, um novo assunto, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Até lá, esperamos por você.